Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento à nossa série de vídeos com os algoritmos no R, né? Vamos ver agora uma parte um pouquinho diferente, tá? Que é sobre grafos, tá? Então sugiro que vocês deem uma estudada sobre teoria dos grafos, tá? Para entenderem alguns conceitos, porque eu não vou me aprofundar, vou mostrar apenas como utilizar a geração de grafos, né? E de redes e comunidades, né, que a gente vai trabalhar com o conceito aqui e de agrupamentos, tá? Diretamente no R, tá? Então a parte de conceitos sobre grafos, teoria, eu vou deixar para vocês estudarem aí que é interessante vocês saberem, tá bem? Bom, dito isto também, quase que não saiu. Outra coisa, eu vou dividir esse conteúdo vai dar umas 3, 4 vídeos eu acho, tá? Porque esse conteúdo é bem extenso, tá? São vários códigos e eu quero fazer eles bem detalhados, tá? Então vamos ver algumas configurações básicas. Então talvez ele dê uns 4, 5 vídeos aí que eu vou dividir eles, tá? 5 acho que não vai dar, mas 4 acho que vai dar. Mas aí eu vou dividir e vou tentar colocar seguido aí as partes aí conforme ideia aí para mim fazer conciliar com o trabalho, tá bem? Bom, vamos dar prosseguimento então aqui. Sugiro que vocês façam a instalação do pacote iGraph, tá? Quem não tiver instalado, instale o pacote. Eu já tenho instalado aqui, então vou deixar comentado e vou carregar aqui, tá? Carreguei aqui, tá? E como que eu faço para gerar um grafo, por exemplo, no R, tá? Vou criar um objeto chamado G1 aqui, que é gráfico 1, né? Grafo 1. E o graph, chamo o graph, tá? A função graph. Passo as arestas aqui que eu quero, passo em formato de vetor, né? Então, edges, tá? Que é arestas, né? E eu passo em formato de vetor. Então, eu quero a aresta do 1 ao 2, eu quero outra aresta do 2 ao 3 e quero outra aresta do 3 ao 1, tá? Se é direcionado, eu vou colocar como falso, que não vai estar direcionado. Eu vou mostrar a diferença para vocês depois, tá? Então vou dar um Enter aqui, tá? Eu já criei o meu grafo, vou dar um plot nele, tá? Então se eu der um zoom aqui, tá? Eu tô com o meu grafo aqui, ó. Então tenho do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 1, tá? Como ele não é direcionado, então eu não tenho uma direção, né? Eu não tenho umas setas, tá? Eu posso fazer a mesma coisa, por exemplo, deixa eu botar aqui a 1, tá? Mas eu vou deixar para depois, que eu vou colocar ele como direcionado, tá? Outra coisa que eu posso ver também é a classe, né? Então eu posso verificar que isso aqui é um grafo. Então está aqui iGraph, tá? Eu posso verificar também algumas informações do meu gráfico. Então aqui embaixo aqui, ó. Então tem as arestas, né? Tem as informações. Aqui tem as letras que conforme a geração do meu grafo ele vai mudar isso aqui, tá? E aqui eu tenho as minhas direções, então do 1, as minhas arestas, na verdade, né? Do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 1 por 3, né? O do 3 por 1. Como ele não é direcionado, ele não tem essa seta, tá? Eu vou criar outro grafo aqui, tá? Então eu vou criar as mesmas arestas, tá? Eu vou colocar n igual a 3 aqui, mas esse n não precisa, tá? Eu vou até tirar ele daqui, tá? Eu vou só criar as minhas arestas aqui, tá? Do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 1. A mesma coisa, só que agora eu vou deixar ele por default, que é true, né? Que ele é direcionado. E olha como é que ele vai ficar. Vou dar um plot nele. Eu vou criar e agora eu tenho ele direcionado do 1 para o 2, do 2 para o 3 e do 3 para o 1. Tá? Agora eu estou direcionando as minhas arestas no meu grafo. Tá? Então por default ele vem direcionado conforme vocês coloquem. Tá? Eu posso dar um G2 aqui, né? E aí agora eu estou vendo que agora tem uma setinha aqui, né? Do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 1. Está dizendo que ele está direcionado nesse sentido agora as minhas arestas, né? Eu vou dar outro plot agora aqui, criando também as mesmas arestas, tá? Que eu vou criar um grafo 3 agora.
tá? Então, do 1 para o 2, do 2 para o 3, 3 por 1 e n igual a 5, tá? Se eu não coloco n, ele vai criar só um número de vértices, tá? Se eu colocar um n maior que 5, olha o que vai igual a 5, olha o que vai acontecer. Gerei, deixa eu dar um plot nele agora. E aí o que aconteceu? Eu tenho três vértices que eles estão direcionados, né? E como eu coloquei o número de vértices igual a 5, então ele gerou os três, que são os três direcionados, tá? E gerou mais dois aqui que não tem ligação nenhuma, tá? Então se eu definir um n maior do que o número de vértices de arestas que eu defini ali, as ligações delas, tá? Eu vou criar esses vértices separados sem nenhuma ligação. Tranquilo? Eu posso verificar aqui o G3, né? Então eu posso verificar aqui que eu tenho 5 vértices, 3 arestas, né? E as minhas ligações das minhas arestas aqui, por exemplo, tá? Além disso, eu posso criar um grafo também, posso passar um vetor, né? De ligações de nomes, por exemplo, né? Na verdade, esses nomes vão funcionar como atributos, mas isso a gente vai ver mais adiante, tá? Então, eu posso fazer uma ligação, por exemplo, do Rodrigo para o Cássio, do Cássio para o Leonardo, do Leonardo para o Rodrigo. Parece parecido com o que a gente tinha feito ali, né? Eu vou dar um plot aqui, já gerei ele. Então, agora a gente tem aqui um grafo agora aqui, tá? Do Rodrigo para o Cássio, do Cássio para o Leonardo e do Leonardo para o Rodrigo, tá? Eu posso verificar agora também aqui, tá? Eu posso verificar que tem três vértices, três arestas, tá? Eu posso verificar que tem um atributo que é name, né? Eu posso verificar aqui os vértices, o nome dos vértices, né? Do Rodrigo para o Cássio, Cássio para o Leonardo, Leonardo para o Rodrigo. Tá bem? Eu vou criar outro grafo agora aqui, tá? Então vai ser as arestas agora do Rodrigo para a Michelle, da Michelle para o Rodrigo, do Michelle para o Leonardo, do Rodrigo para o Rodrigo. E vou usar um parâmetro aqui que é isolation, tá? Que eu vou criar vértices isolados, tá? Então vou criar aqui a Larissa, a Vivi, a Juliana e o Cássio. Tá? Então vou dar um Ctrl Enter aqui, gerei o meu grafo, eu vou dar um plot nele aqui e agora eu consigo ver as minhas ligações, tá? Então eu criei aqui do Rodrigo para a Michelle, da Michelle para o Rodrigo, da Michelle para o Leonardo e do Rodrigo para o Rodrigo, tá? E criei os isolados aqui, tá? A gente vai ver agora como configurar alguns parâmetros aqui para ficar de melhor visualização, tá? Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui, tá? É esse Wedge Arrow Size, tá? Então vou colocar ele como 0.3 aqui, um parâmetro, tá? E olha o que acontece. Eu vou dar um zoom agora aqui. Eu diminuo, tá? Esse parâmetro serve para diminuir o tamanho da minha aresta. Pode ver que a minha aresta diminuiu. Ela ficou menorzinha e ficou melhor de enxergar, né? Ficou bem mais legível, né? Digamos assim. Tá? O outro parâmetro que a gente vai ver é o Vertex Color, tá? Então é a cor do vértice, né? Eu coloquei Gold aqui, tá? E ele vai mudar aqui, ele vai ficar mais clarinho, né? Então pode ver que agora tá amarelo, agora aqui, né? Tá Gold. Posso botar qualquer outra cor, por exemplo. Vou colocar aqui, vamos ver, vou colocar verde mesmo. Dá um Ctrl Enter só para visualizar. Então pode ver que aqui com esse parâmetro a gente consegue mudar a cor dos vértices, tá? Cuidado para a cor não ficar, se o nome ficar sob a cor, né? Ou o nome do vértice, né? Para não ficar muito confuso de enxergar, né? Eu vou deixar como estava aqui, Gold, porque fica de melhor visualização, tá bem? Então já vimos dois parâmetros, como diminuir ou aumentar o tamanho da seta, da aresta, na verdade, melhor dizendo, né? E como mudar a cor do vértice, tá? Outro parâmetro que a gente pode ver aqui também é o vertex size, ou seja, a gente pode mudar o tamanho do vértice também, tá? Então aqui eu coloquei 15, se a gente olhar o modelo anterior, a gente vai ver que aumentou um pouquinho, né? Eu vou colocar 30 aqui, só para ficar de melhor visualização.
que daí dá para ver bem como a gente aumenta. Olha o tamanho que ficou, tá? Então a gente consegue aumentar ou diminuir o tamanho dos nossos vértices também, tá? Eu vou deixar 15 aqui, que era o que a gente estava usando, para ficar de melhor visualização aqui, tá? Outra coisa que eu posso mudar também, tá? É o Vertex Frame Color, tá? Eu vou colocar Gray. Deixa eu, antes de eu rodar ele, a gente pode ver aqui que a cor do vértice aqui ele tá em preto aqui, né? Tá uma cor mais escura aqui, ó, tá? Que faz a volta aqui no nossos vértices aqui, né? Em volta do gold aqui, né? Da cor amarelinha aqui tem uma tonalidade mais escura aqui, né? Então vou dar um Ctrl Enter agora, um Gray, e ele vai ficar em tons de cinza, né? E com fundo branco ele vai ficar quase que imperceptível, tá? Então pode mudar também aqui esse parâmetro, né? Para ficar mais agradável, tá? Outro parâmetro que a gente pode mudar também é o Vectors Label Colors, tá? Então, o que que seriam isso? Isso seriam os labels, os nomes dos nossos vértices, são esses nomes que estão aqui, tá? Então a gente pode mudar também, eu vou colocar black, tá? Vou dar o Ctrl Enter agora aqui, e olha como ele ficou preto agora, né? A gente pode mudar a cor também desses nomes, tá? E o último parâmetro aqui, que eu não sei se é o último mesmo, não, tem outro ainda, mas a gente tem outro parâmetro aqui que a gente pode Vertex Label Sex, né? A gente já viu lá na parte de gráficos que o sex era referente ao tamanho, né? Então a gente pode aumentar o tamanho também, por exemplo, desses labels, né? Pode ver que ficou bem maior agora aqui, ó. Tá? A parte de teoria dos grafos, né? Só para recapitular aqui, a gente pode ter uma saída de uma aresta saindo de um vértice e voltando para ele mesmo, né? Isso aqui lá no banco, por exemplo, seria uma auto-relação, né? De uma tabela, tá? Então ele sai dele e volta para ele mesmo, tá? Por isso que eu digo que é interessante vocês entenderem a teoria sobre grafos, tá bem? E o último parâmetro aqui, eu vou diminuir um pouquinho, vou colocar 0.8 para não ficar grande assim, tá? É a distância, então a gente pode mudar essa distância. Por default ele vem bem em cima do nosso vértice, o nome, né? Ele vem centralizado, tá? Mas a gente pode mudar, eu vou colocar aqui vector label.dist, tá? Igual a 3, que aí a gente pode deslocar um pouco os nomes, né? Pode tirar de cima dos vértices e colocar um pouquinho para o lado, tá? Então são esses alguns parâmetros aí de configuração, tá? De grafos que a gente tem, tá? Que dá para começar a brincar aí, tá? Outra forma de gerar grafos também, tá? É utilizar graph from literal, tá? Então os grafos pequenos também podem ser gerados com uma descrição do tipo menos para empate não direcionado, mais e menos ou menos e mais para empates direcionados, apontando para a esquerda ou para a direita, e mais para um empate simétrico, ou seja, ele vai e volta, né, a nossa aresta. E dois pontos, né, para a conjunção de vértices, tá? Então eu vou gerar o grafo aqui direto no plot, tá? Então plot, graph from literal, já vou criar o nosso gráfico e já vou plotar ele, tá? Então, A menos menos B e B menos menos C, tá? Então esse tipo aqui, ele é não direcionado, tá? Ele é parecido com aquele primeiro que a gente foi, só que aquele primeiro a gente colocou lá direcionado igual a falso, né? Aqui a gente coloca menos menos, então não tem direção, tá? Ele não é direcionado. Neste caso, agora o segundo aqui, que eu vou dar um plot, tá? Então é A menos mais B, B mais menos C. Olha o que, que acontece desse jeito. Vou dar um plot. E agora o que acontece? No B, agora ele é direcionado, né? No B que eu coloquei os dois sinais de mais, então é onde ele está recebendo, né, a direção. Então está recebendo a aresta, está vindo do A para o B e do C para o B,
tá? Onde tem menos ele não é direcionado, ele é direcionado só para onde tem sinal de mais. Eu vou fazer a mesma coisa agora aqui, então, só que agora é tudo mais mais, né? Então ele vai ficar simétrico, né? Ele vai ter direções, todas as direções aqui. Então direção DC para B, DB para C, DA para B e DB para A, tá? Então pode fazer essas combinações aqui, tá? Pode usar o dois pontos também para fazer como disse, para um conjunto de vértices, né? Então vou montar um conjunto de vértices de A para B para C e ele não vai ser direcionado e vou montar outro conjunto de vértices de C, D e E. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Vou dar um plot. Então olha como é que ele montou, tá? Então montei A, B e C. Eles não são direcionados, né? Eu coloquei que não são direcionados e montei outro conjunto C, D e E, tá? Então ele montou o nosso grafo desse jeito aqui, tá? Bem legal, né? Se vocês observarem bem, os dois pontos aqui ele está dando um erro, né? Mas ele dá um erro, um aviso de advertência, tá? Mas ele gera o grafo tranquilamente, tá? Deixa eu tirar aqui, eu costumo usar assim, tá? Outro jeito da gente gerar também, eu vou gerar só mais um aqui só para vocês terem uma ideia como pode ser gerado, tá? Então eu vou gerar do A pro B, pro C, pro D, pro E e pro F, tá? E depois A, G, H, B, e depois A, E, tá? E o conjunto aí já fica dessa forma aqui, conjunto, né? E, F, I e um J separado lá sem ter ligação nenhuma, tá? Então eu vou dar um plot aqui, vou criar primeiro esse grafo e vou dar um plot separado agora aqui, né? Então a gente criou o nosso conjunto aqui, né? Vamos ver as direções aqui. Então a gente criou aqui do A para o B, para o C, para o D e para o E. Tá? Depois a gente foi explorar o A, o G, o H. O H foi para o B, veio para cá, né? Depois a gente criou aqui o H e o E, o H e o E, e aí ele vem em formato de... Deixa eu colocar para cá. Ele vem em formato de conjunto, né? Então ele veio para o F, para o I, aqui em cima, tá? E a gente criou um J separado aqui, tá? Então, mais uma vez, importante vocês saberem a teoria dos grafos, né? Deixa eu ver aqui que eu fiz um... Deixa eu ver aqui. Deixa eu só dar um stop aqui para arrumar aqui, tá, pessoal? Já volto. E aí, pessoal, retornei aqui, arrumei o R aqui, que deu uma bugadinha aqui, tá? Bom, retornando então aqui, tá? Então a gente criou aqui o nosso grafo, né? Conforme a nossa distribuição aqui em cima, tá? Então outra forma de criar grafo, tá? É utilizar a sua função aqui, grafo from literal, tá? Então permite algumas configurações aqui também, tá? Sugiro que vocês deem uma olhada no help aqui, tá? Para vocês terem acesso a esses parâmetros e como fazer uma configuração do grafo de vocês, tá? Tem várias coisas interessantes, tá bem? Bom, deixa eu fechar aqui, tá? Então outra coisa que a gente pode ter acesso, tá? É as arestas e os vértices, tá? Então eu posso chamar EG5, que foi aquele grafo que a gente criou, né? Dos nomes, por exemplo, tá? E aqui eu posso ver as arestas, né? Então posso ver o nome também deles. Então tenho Rodrigo Michele, Michele Rodrigo, Michele Leonardo, Rodrigo Rodrigo, tá? São essas as arestas que eu tenho, né? Eu posso verificar os vértices através do V, tá? Então VG5, tá? Então eu posso ver que eu tenho aqui eu tenho 4 arestas, né? Então posso ver 4D4 e aqui eu tenho os vértices, né? 7D7, tá? E quais são os vértices que eu tenho? Rodrigo, Michele, Leonardo, Larissa, Vivi, Juliana e Cássio, tá? Então através do E e do V, né?
eu posso ter acesso às arestas e aos vértices, tá? Eu posso examinar também a matriz, né, diretamente, tá? Então, G, colchete, colchete, eu acesso a minha matriz aqui, né, das arestas e dos vértices, tá? Então, Rodrigo tem uma ligação, Rodrigo Michele tem uma ligação, Michele e Rodrigo tem uma ligação, e Michele e Leonardo tem uma ligação. O restante não tem ligação, por isso que não está preenchido, tá? Aqui eu acesso a matriz toda, eu posso acessar uma linha específica, por exemplo, tá? Então aqui eu estou acessando a primeira linha, tá? Agora eu posso acessar a segunda linha, por exemplo, tá? Eu acesso a segunda linha. Eu posso acessar a segunda coluna, por exemplo, tá? Aqui é a segunda coluna, tá bem? Eu posso acessar, por exemplo, a terceira coluna, tá? Eu posso acessar um elemento direto da matriz, né? Então eu acesso primeira linha e primeira coluna, por exemplo. Eu tenho o valor 1, tá? Eu posso acessar a primeira linha e a segunda coluna, eu também tenho o valor 1. Eu posso acessar, por exemplo, terceira linha e segunda coluna. Eu tenho o valor 0, tá? Então eu posso inspecionar em forma de matriz essas ligações, tá? As minhas arestas, tá? E posso acessar individualmente. Eu posso acessar a linha, as colunas, tá? Ou posso acessar através dos índices aqui um elemento direto na minha matriz, tá bem? Bom, vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito extenso, tá? Como eu disse para vocês, eu já deixei até a parte 4 aqui pronta, tá? E assim que eu tiver o conteúdo pronto, aí eu trago para vocês, vou ver se consigo trazer diariamente, tá bem? Então peço aí quem gostou, dá like, se inscrevam no canal, compartilhem, ativem as notificações, convide os colegas e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!